Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Wagner Borges Costa. Ele escreveu aqui um excelente dia para todos, tá bom? Gratidão, meu amigo. Aqui também tem a Rosilene Mota, também escreveu aqui, né? Uma mensagem bonita. A Yara Cristina Silva, né? Minha filha do coração. Ela fez uma lista aqui de nomes, né? De títulos de Jesus Cristo. Ela colocou aqui Salvador, Redentor, Pão da Vida, Senhor, Criador, e a lista vai continuando aqui. Eu colei no topo dos comentários, tá bom? Temos também aqui uma outra mensagem dizendo assim: bom dia, irmão. Sou Dailza Nascimento de Alagoinha, na Bahia. Um forte abraço, então, para Dailza Nascimento, para você e para sua família. E para finalizar aqui, tem quem escreveu até amanhã também, que é a Zeni Mota, né? É o mesmo sobrenome aqui da outra irmã aqui, né? Rosilene Mota, né? Será que são irmãs? Em Cristo Jesus, sim, né? Mas não sei se são parentes aqui, tá bom? Mas gratidão pelas mensagens de vocês. Vamos lá para o estudo do Vem e Segue-me de hoje. Hoje eu vou compartilhar sobre a anunciação do nascimento de Jesus Cristo. O anjo Gabriel faz essa anunciação. Como o mesmo anjo Gabriel, ele faz a anunciação também do nascimento de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus Cristo, mas ele tinha 6 meses de vida a mais do que Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, ele era 6 meses mais velho, tá bom? Ele nasceu primeiro ali. Bom, vamos aqui então compartilhar sobre a anunciação do nascimento de João Batista e também de Jesus Cristo, né? Por Maria ali, tá bom? Então vamos lá, começar aqui em Lucas capítulo 1, versículo 13, diz assim: mas o anjo lhe disse, que anjo era esse? O anjo Gabriel. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Zacarias, ele foi escolhido para queimar o incenso dentro do templo. Isso era algo tão sagrado e tão difícil de ser escolhido para ir lá queimar esse incenso lá dentro, tá bom? Apenas uma vez por ano entrava no lugar ali, Santo dos Santos, né? O lugar mais sagrado dentro do templo para se queimar esse incenso. E dessa vez, a sorte, né, caiu ali sobre Zacarias e ele entra ali para queimar incenso. Mas quando ele está lá queimando o incenso, um anjo, né, o anjo Gabriel, aparece ao lado do altar ali, né, do incenso, e começa a anunciar para ele ali que a oração dele havia sido ouvida, tá bom? E aí então ele anuncia que João Batista, né, iria nascer, que ele teria um filho chamado João Batista, né, que ele, a mulher dele, né, daria à luz a um filho e lhe colocaria o nome de João. João significa aqui, né, no hebraico, o Senhor é grandioso. Não, o Senhor é gracioso, ou Jeová é doador gracioso, tá bom? Tem essas duas interpretações aqui de João. Vou repetir. O Senhor é gracioso, ou Jeová é o doador gracioso, tá bom? Bom, após o anjo Gabriel anunciar, né, que aquele menino que iria nascer, João, né, por meio ali de Zacarias e Isabel, sua esposa, que eram servos de Deus, né, eles eram muito devotos, não havia repreensão neles, eles eram pessoas que guardavam os mandamentos de Deus. Então, ele falou que esse menino que ia nascer ia ser cheio do Espírito de Deus e que prepararia o caminho para o Senhor, né, Jesus Cristo, que ia nascer também. E aí, então, após ele fazer essa anunciação, a gente vê Zacarias, né, falando aqui no versículo 18, dizendo: e disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Né? Então aqui a gente vê a frase de Zacarias duvidando daquilo que o anjo falou. E muito interessante porque o anjo começa a anunciação dele dizendo que Deus ouviu a oração de Zacarias, né? O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo um filho, a esposa dele era estéril. E eu fico imaginando quanto tempo Zacarias ele deve ter orado, né, ao Senhor, pedindo ali que o Senhor concedesse a bênção de ele e a esposa dele terem um filho ali.
mas não foi possível. E tanto tempo foi que ele parou de orar. Por que eu digo que ele parou de orar, né? Porque eu acho que a esperança dele acabou, né? Ele acha que ele pensou assim, a vontade de Deus não é essa, né? E parou ali de orar. Eu percebo isso por conta que quando o anjo anuncia que a oração dele foi ouvida, ele duvida, né? Ele fala, como saberei isso, né? Eu já sou velho, ele mesmo coloca a barreira, né? Eu e minha esposa nós somos velhos, avançados em idade, não dá para ter filho. Então ele chegou certo tempo ali que ele parou de orar, né? E aí ele já não acreditava mais que a oração dele pudesse ser respondida. Mas Deus, ele se lembrava da oração de Zacarias e nesse momento ele veio responder, né? Aí, pena que ele duvidou, e por ele ter duvidado, olha só o que aconteceu, né? E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Então ele fala, né? E ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras, que é seu tempo onde se cumprir. Então a gente observa aqui que Zacarias ele foi penalizado ali ficando mudo, né? Ele foi um sinal, né? Ah, você não acredita não? Então eu vou te dar um sinal para você acreditar. Você vai ficar mudo até o dia da criança nascer, né? E isso sucede de acordo com a palavra do anjo Gabriel ali, tá bom? Ele fica mudo até o menino nascer ali, né? Ele tem que escrever o nome as pessoas estão colocando, começaram a chamar o filho dele de Zacarias, né? Era costume colocar o nome da criança, o nome do pai, né? Trazer ou algum parente, né? Porém, esse menino que iria nascer já foi designado o nome dele, seria João, tá bom? E aí, quando a mãe avisou, não, o nome dele vai ser João, aí todos os parentes ali começaram a falar, não, mas não tem ninguém na parentela com esse nome, né? E foram perguntar a Zacarias, qual vai ser o nome do menino? E aí ele escreveu na tabuleta, né? O nome é João. E aí, quando ele escreve, então, essa palavra, o nome do menino, aí, então, a sua língua se desata, né? E ele começa a falar ali. E aí é um milagre, né, que acontece ali, muito interessante. Eu gosto bastante da anunciação do nascimento de João Batista. Vamos aqui falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, a anunciação, né? O mesmo anjo. Vou começar aqui, versículo 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Interessante que a primeira vez que o anjo Gabriel aparece aqui para anunciar o nascimento de João Batista foi dentro do templo, né? Um local muito sagrado. Agora, para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, né, ele vai na cidade de Nazaré, uma cidade bem pequenininha, pouco povoada, onde Maria... Eram poucas casas e as casas lá eram muito pobres, né? De acordo com a arqueologia, eram poucas casas e eram poucas casas ali. O número de habitantes ali chegava a aproximadamente 500 pessoas só, né? Então era uma cidadezinha pequena, Nazaré ali, tá bom? Em questão de habitantes. E aí esse anjo Gabriel foi até lá. Vamos continuar lendo aqui, versículo 27. E ele foi a uma virgem desposada com um homem. Desposada significa noivo, né? Cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, né? Então a gente vê aqui, né, que naquela época, né, ela estava noiva de José já. Os homens naquela época eles se casavam ali cerca de 20 anos a 25 anos. E as mulheres, tá bom? Era assim que viravam moças, elas já estavam prontas para o casamento ali. Bastava alguém vir e fazer uma proposta ali de casamento, tá bom? E aí ter o acordo ali do dote e todas as coisas. Mas a moça, então, ela podia se casar já ali a partir dos 13 anos, aos 17 anos aproximadamente. É boa essa informação porque a gente consegue compreender que aproximadamente era essa idade que Maria tinha, né? Entre 13 e 17 anos, acredito que seja aproximadamente a idade que ela tinha aqui, pelo costume da época aqui, tá bom? E José ali cerca de 20, 25 anos. Tá bom? Então, como que era feito o casamento, né? O casamento, ele tinha que ir lá e acertar o dote com a família, né?
que era o pagamento por se casar com aquela mulher ali. O dote era muito importante porque mostrava que o homem ele era capaz de sustentar a família que ele ia obter, né? Então era muito importante. Então ele tratava sobre o dote e aí ele tinha então, qual é a palavra aqui? Desposado, né? Ou seja, ela estava noiva. E nesse período de noivado, né, que aproximadamente durava um ano aí, ele tinha o tempo de construir a casa na qual eles iam morar e pagar também o dote ali, se fosse parcelado, né, pagar o dote nesse tempo aí, tá bom? Então, era esse o combinado aqui do casamento na antiguidade. Vamos continuar aqui, ó, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, ou seja, dentro da casa dela, né? Como é que o anjo entrou, né? Ele entrou dentro da casa. E disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com suas palavras e considerava que saudação seria essa, né? Normalmente os judeus chegavam lá e falavam assim, shalom, né? Aí é bem normal a saudação shalom, mas do jeito que falou aqui, salve agraciada. Essa palavra salve agraciada, né, significa muito favorecida. Bom, ela foi, o anjo estava dizendo para ela que ela estava sendo muito favorecida por Deus. O versículo 30 diz assim: E disse-lhe então o anjo, Marias, não temas, porque achaste graça diante de Deus, né? Ou seja, é favorecida por Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O nome Jesus significa aqui salvação, tá bom? É o mesmo nome no Velho Testamento chamado Josué, tá bom? E aqui vamos para o versículo 32, né? O versículo 32 diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui é interessante que quando ele fala que esse menino, Jesus, que iria nascer, né, o nosso Salvador, ganharia o trono, né? A maneira que ela colocou aqui, ó, ele fala, lhe darás o trono de Davi, seu pai. Então aqui fala da genealogia de Maria. Quando fala o trono de seu pai Davi, então mostra que Maria ela era descendente de Davi, tá bom? Então ela era da descendência de Davi, porque o anjo citou aqui, fica fácil de ver aqui, tá bom? O versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Também, eu queria falar aqui que Maria também ela tinha descendência de Davi, mas também ela tinha descendência de Abraão, tá bom? De Abraão, de Arão, tá bom? Todos ali da casa de Israel já são descendentes de Abraão. Ela era também descendente de Arão, porque Isabel, ela era casada com quem? Com Zacarias. E Zacarias, ele era sumo sacerdote, por isso que ele estava queimando incenso no templo. Então, a família de Arão, né? E também ela era da família de Davi aí, tá bom? Então tem essas duas coisas aqui como observação. Continuando aqui, o versículo 34, né? E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Bom, ela era noiva de José, né? E aqui a gente vê ela falando assim, não conheço homem algum. Aqui, quando ela diz que não conheço homem algum, significa que ela era virgem, tá bom? Assim como no Velho Testamento, essa palavra aqui, conhecer, significa conhecer intimamente, né? Em relação mesmo. Por exemplo, a gente vê lá no Velho Testamento, em Gênesis, que quando Adão conheceu Eva, ela concebeu e deu filho, né? E aí depois, logo para frente, tem outra escritura dizendo, e Adão conheceu Eva novamente, né? E ela conheceu sua mulher novamente e ela concebeu outro filho. Então a gente vê que a palavra conhecer aqui era desse maneira aqui. Por isso que ela está falando, não conheço homem algum, né? Porque ela não estava casada oficialmente. Oficialmente ela estava noiva, que era já um compromisso, que era realmente como se estivesse casado, mas não havia se unido ainda a seu marido, tá bom? E aqui também, quando ela fala aqui, né? Como se fará isso? Porque o anjo, aqui não tem todo o relato da história, mas o anjo fala que o filho que vai nascer, né?
será filho de Deus. E ele fala que não vai ser de José. Ela entende, pelo menos, que não vai ser filho dela com José. Por isso que ela pergunta, como se fará isso, né? E aí, então, ela não conhece homem algum, né? Ela é virgem, não conhece homem algum. Então, ela está falando sobre isso aqui. E aí, a gente vai ver a resposta do anjo a Maria, né? Quando ela pergunta, né? Como se fará isso, né? A resposta aqui do anjo está no versículo 35 e diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem lá em Mateus 1, versículo 18, né, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, falando sobre esse episódio aqui com Maria, diz assim: E achou-se grávida do Espírito Santo. Bom, aqui deveria ter uma correção, né? Quando fala achou-se grávida do Espírito Santo, nós que cremos na Trindade, Deus o Pai, o Filho Jesus Cristo no Espírito Santo, então se a gente colocar aqui, né, e achou-se grávida do Espírito Santo, então Jesus Cristo seria filho do Espírito Santo e não do Pai Celestial, tá bom? Então eu gosto muito do relato aqui em Lucas, capítulo 1, 35, porque fala que que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo cobriu ela, né? No livro de Mormon a gente consegue ver ali que ela foi arrebatada por um certo período de tempo. Não sabemos como que foi essa concepção, né? Dessa formação de Jesus dentro do ventre de Maria ali, tá bom? Mas sabemos que não era filho do Espírito Santo, tá bom? Então aqui quando fala o Espírito Santo, significa que pelo poder do Espírito Santo ela foi arrebatada, tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 36, né? Após explicar como isso aconteceria, ele continua dizendo: Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível, né? Então, porque para Deus nada será impossível. Para Deus nada é impossível. Eu gosto desse versículo demais. Então, Maria, ela aceita esse chamado, né? Ela aceita dizendo aqui no versículo 38. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui Maria, ela foi muito corajosa ao aceitar esse chamado e também esse privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Porque ela era uma moça muito nova. Veja a situação, ela estava noiva com José. Ela iria ficar grávida e não era de José. A barriga dela ia crescer. Naquela época, né, do fato dela estar noiva com José, significava que ela tinha esse compromisso. E se ela ficasse grávida e não fosse de José, ela poderia, de acordo com a lei, ser apredejada por adultério, né? Não era isso que estava acontecendo, mas ao as pessoas verem a barriga crescer, né, poderia julgar ela e apredejá-la por adultério, porque não era o filho de José, tá bom? Tanto que a gente consegue observar, né, lá em Mateus 1, 19, dizendo assim, ó: E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José, como ele era um bom homem, né, aqui já disse que era marido, né, porque estava noivo. Na cultura já significava que tinha esse compromisso, né? Se a pessoa fosse com outra pessoa, já seria adultério aqui. Então aqui, né, falando que ele intentou, como ele era uma pessoa justa, ele não queria difamar ela. Então ele procurou deixar ela secretamente, né, escondido, sem que ninguém soubesse ali do caso, tá bom? Mas o anjo, né, o mesmo anjo Gabriel, aparece para ele em sonho e fala para ele não temer em aceitar Maria como esposa, né? Porque o que estava gerando ali era pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Como já mencionado, que era o Filho de Deus. E aí então ele recebe Maria ali como esposa. Então a gente vê que Maria, ela foi muito corajosa, né? Uma jovem muito corajosa ao aceitar esse chamado, essa responsabilidade, aceitar esse privilégio, né, de ser mãe do Filho de Deus. Várias coisas poderiam acontecer, como a própria vida dela
está em risco, né? O anjo Gabriel também ele tinha falado para ela, né? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu a filha em sua velhice, e este sexto mês para aquela que era chamada estéril. A gente lembra que Maria, ela vai, né, até Isabel e passa alguns dias lá na casa de Isabel, né? E é bem interessante porque parece que quando o anjo está mencionando Isabel aqui, parece que ele está dando realmente uma dica para ela ir para a casa de Isabel ali um tempo, porque a barriga dela vai crescer, né? E em uma cidadezinha pequena, né? Com 500 habitantes ali, todo mundo conhece todo mundo, então seria muita fofoca, muita coisa, né? Então a vida dela estava em risco e também o anjo pediu, né? Ao citar aqui, eu acredito que ele estava sugerindo a Maria que ela pudesse ir lá para a casa de Isabel, tá bom? Então, eu gosto muito dessa passagem de escritura, porque fala sobre o nascimento. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o anunciamento do nascimento de Jesus Cristo. Só uma observação que eu queria fazer, tá bom? Maria, né, quando ela perguntou ao anjo, né, como isso se fará, né? Aí o anjo explica calmamente, né? Ela falou, nossa, como que vai ser isso, né? Como que eu vou ficar grávida assim, não é de José? Ele explica calmamente ali, né, que o poder do Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra, né, te cobrirá, né? O filho que de ti há de nascer será filho do Altíssimo. Explica para ela direitinho ali, né? Mas quando foi a vez de João Batista lá, né? Ou seja, quando anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, quando Zacarias falou, não, eu já sou velho, já, minha esposa é velha, aí como ele duvidou, aí na hora ali o anjo pegou e falou, você vai ficar mudo. Então a gente vê aqui parece, né? Eu a princípio, quando eu lia essas escrituras no passado, né, com pouco conhecimento, falava, nossa, o Senhor aqui, ele favorece as mulheres, né? Porque Maria pergunta, como vai ser isso? Aí ele vai lá e explica, nossa, vai acontecer dessa maneira, assim e tal, né? E quando foi a vez de Zacarias, você vai ficar mudo até isso acontecer, né? Eu ficava pensando sobre isso nessa escritura, mas não é. Maria, ela pergunta para saber o processo que isso vai acontecer. Já Zacarias, a pergunta que ele faz já é indagando dizendo dificuldade, duvidando. Tanto que o anjo diz para ele, por haver duvidado, ficarás mudo, né? Então tem uma diferença aí, tá bom? Então é diferença de perguntas sinceras nós podemos ter a Deus, tá bom? Mas duvidar de que Deus pode fazer algo para nós, né? Ou seja, para Deus nada é impossível, aí não, tá bom? Então é só uma brincadeira aí, tá bom? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se Zacarias não tivesse duvidado, ele não teria ficado mudo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.